Olá, amigos que acompanham o futebol goiano, especialmente a você, esmeraldino, com certeza está aí com a cabeça inchada, pois o domingo foi catastrófico para o Goiás. O Goiás tomou uma sonora goleada lá no Maracanã, 6-1 para o Flamengo. Talvez nem o mais pessimista dos esmeraldinos imaginava sofrer uma derrota tão acachapante como foi essa lá no Maracanã. Aliás, para se ter uma ideia, o Goiás realizou hoje diante do Flamengo o seu jogo de número 1017 na Série A do Campeonato Brasileiro. E esta situação havia acontecido apenas em outras 6 vezes. O Goiás ter perdido de 6 ou mais gols. Hoje foi a sexta vez que isso aconteceu. Então é um fato, um episódio lamentável e raríssimo, mas ele não aconteceu de graça, né? Isso não foi uma simples obra do acaso. O Goiás ninguém perde de 6 por azar, por exemplo. Então, numa avaliação sobre essa derrota do Goiás lá no estádio do Maracanã, eu vi um Goiás cometendo todos os erros que um time inferior não pode cometer diante de uma equipe superior. O Goiás abusou de errar. Vamos só, todo aquele beabá do futebol. O Goiás tomou um gol com 5 minutos. Normalmente isso já é algo, quando você enfrenta uma equipe superior tecnicamente à sua, já é algo que você complica muito o seu jogo. Mas mesmo saindo atrás, o Goiás depois conseguiu reagir, empatou o jogo em uma falha do Rodrigo Caio e teve a oportunidade de virar quando o Michael acertou a trave do goleiro Diego Alves. E até ali por volta dos 42, 43 minutos do segundo tempo, o Flamengo fazia uma pressão natural sobre o Goiás, mas o Goiás conseguia se portar bem e tinha até algumas oportunidades de contra-ataque, em que pese o Goiás tivesse uma posse de bola muito pequena no primeiro tempo, né? O time não conseguia trocar ali 3 ou 4 passes. Foi uma presa fácil para o Flamengo. Mas aí vieram aqueles últimos 5, 6 minutos ali do primeiro tempo e eles foram terríveis para o Goiás. O Goiás tomou o segundo, o terceiro e o quarto. Já foi para o vestiário tomando uma goleada. E aí veio o segundo erro, né? Um time que jogando contra uma equipe superior já havia tomado um gol no início do jogo. Depois toma 3 gols em 6 minutos. Uma equipe profissional que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso é quase inimaginável. Em 5 minutos o Goiás tomou 3 gols. E mesmo com jogadores experientes em campo, jogadores já rodados como Rafael Vaz, como Giovanni Augusto, como o Kaique, como o Giovanni, que não é um jogador que tem muita experiência de Série A, mas tem muita experiência de jogo, já está chegando aos seus 30 anos. Então, mesmo com todo esse pessoal em campo, o Goiás foi tomando um gol atrás do outro, nem para dar uma segurada, saber fazer a leitura correta ali do momento. E um outro erro, crucial também para esse tipo de jogo, é para qualquer tipo de jogo, mas para jogo especial contra uma equipe diferenciada como a equipe do Flamengo, é um erro ainda pior. Dos 4 primeiros gols do Flamengo, 3 o Goiás estava com a bola dominada. É onde faltou personalidade para jogar. No primeiro gol, o Rafael Vaz saiu jogando errado. No terceiro gol, o Giovanni perde a bola. Aliás, no quarto gol, o Giovanni perde a bola. No terceiro gol, o Jefferson tenta um cruzamento lá da intermediária, mesmo tendo a opção do Michael, de tocar a bola no Michael para ele partir no 1 contra 1, que é a principal característica dele contra o Rafinha. O Jefferson faz o cruzamento ali pouco depois da linha do meio campo. O Goiás toma um contra-ataque, inclusive nas costas dele. O Rafael Vaz, um zagueiro com 30 e já passou dos 30 anos, né? Dá um bote no jogador veloz como o Gabigol, nem é tão veloz assim, mas tem mais velocidade do que o Rafael Vaz. E ali saiu o terceiro gol, que foi... No terceiro gol, o Goiás já tinha praticamente perdido as suas oportunidades no jogo. Então, essas foram as falhas assim que o Goiás cometeu no atacado. Além disso, eu ainda vi um time com medo de jogar. O Goiás foi pequeno no Maracanã. E foi pequeno
Porque o Goiás tem jogadores que nesse tipo de jogo, que é um jogo de grande público, um jogo de grande mídia, tem jogadores que não têm essa experiência, não têm essa bagagem e nem essa categoria, né, para enfrentar um tipo de jogo como este. Então o Goiás foi se apequenando, o Goiás foi ficando numa situação muito difícil, não oferecia, com exceção ali daqueles minutos que o Goiás fez o gol e depois teve aquela oportunidade com o Michael, o Goiás não oferecia perigo ao Flamengo. Então isso foi deixando o Flamengo cada vez mais à vontade. O Goiás não conseguia trocar nem 3 passes, 4 passes, assim, de uma maneira natural. Toca no volante, o volante abre no lateral, volta no volante, toca no meio, tenta uma jogada na ponta. Algo simples que acontece num jogo assim normal, 30, 40 vezes, o Goiás não conseguia fazer. E aí o Flamengo foi, que tem um time de muita categoria, do meio campo para frente, o Flamengo tem um time muito bom. Por outro lado, a defesa, né, como é um time muito ofensivo, a defesa do Flamengo não tem buracos, ela tem crateras. Só que como o Goiás não conseguia nem trocar 3 passes, ele não conseguia explorar essas deficiências do sistema defensivo do Flamengo, como o Atlético Paranaense explorou, por exemplo, marcou 4 vezes o Atlético Paranaense. 3 não valeram, mas o Atlético conseguiu marcar os gols. A defesa do Flamengo não parou, por virtude ali estava impedido, mas o Atlético Paranaense teve coragem de jogar contra o Flamengo, coisa que o Goiás não teve. E as consequências desta derrota? Quais podem ser? A primeira vai depender muito do poder de reação do Goiás. O Goiás tem pela frente aí a equipe do Avaí. É um time ali que nós sempre citamos isso, disputa o mesmo campeonato que o Goiás. E o Goiás tem a oportunidade de reagir imediatamente. Por quê? Porque reagir é fundamental neste momento. Porque uma nova derrota, ela já cria uma crise. O time vem dessa paralisação para a Copa América, fazia uma boa primeira perna ali do Campeonato Brasileiro, e aí se volta e toma logo 2 derrotas, já cria um clima que até então era muito bom, transforma completamente o ambiente, já vai ficar um ambiente mais parecido com aquele pós-final de Campeonato Goiano, e para o Goiás é tudo que o Goiás não precisa neste momento. E serve também para abrir o olho da diretoria, né? O Goiás tem poucas opções de qualidade no seu elenco. Por exemplo, hoje se o técnico Claudinei Oliveira quisesse adotar um sistema mais defensivo, quem que ele tinha para colocar? De qualidade. Se ele quisesse, por exemplo, colocar um volante com uma pegada mais forte, seria quem? O Gilberto Júnior? Talvez essa era a única opção dele. Quem que o Goiás tinha para substituir os 2 jogadores de lado ali, para tentar uma jogada de contra-ataque, pelo menos, com qualidade, com eficiência? Então, a derrota para o Flamengo, sem dúvida, foi uma derrota muito pesada, muito acachapante para o Goiás, mas o Goiás tem a opção de tirar lições dela. Lógico que o resultado não se apaga, daqui 20, 30 anos a história vai estar lá registrada que o Flamengo goleou o Goiás neste domingo, no dia 14 de julho de 2019. Mas já passou, isso não tem como mais o Goiás reverter, o Goiás só podia reverter enquanto estava em campo. Agora é tentar uma recuperação aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, lógico que tem um time maior do que o Goiás, mas não é um time para fazer 6 na equipe do Goiás. Tanto é que o Flamengo não fez 6 em ninguém. O Goiás foi a primeira vítima aí do time agora comandado pelo português Jorge Jesus. Beleza? Valeu, pessoal. Dê um like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, né? O canal está apenas começando, mas vamos aí batendo papo, conversando. Eu ainda não fiz nenhuma live, mas eu tenho a intenção de passar a fazer algumas lives a partir de agora, especialmente nos dias de jogos, quando for possível, quando eu não estiver trabalhando lá na Rádio Bandeirantes, e aí a gente debate, troca algumas ideias, como podemos trocar ideias em outros dias também, beleza? Um abraço e até a próxima.